Carlos Guilherme Figueiredo, Caroline Menezes Cardoso, Harrison Ramon Sanches Farias, Letícia Santos, Rafael de Miranda Costa, Antônia Arlene do Nascimento. Cerca de 250 mil pessoas desaparecem por ano no Brasil. São 28 pessoas por hora. A quebra da rotina é o primeiro indício que aponta o desaparecimento. Tragédias, terremotos, tráfico humano, conflitos familiares, transtornos psiquiátricos e perseguição política são as principais causas dos desaparecimentos. A procura pelos desaparecidos inicia imediatamente após a família registrar o fato. Segundo a Polícia Civil, as buscas não são encerradas até a pessoa ser localizada. A gente verifica que a maioria dos desaparecimentos, não tem um percentual concreto, eles são de curta duração. Mas a pessoa fica como desaparecida até que seja localizada, seja viva, que a gente torce para que seja sempre a maioria, seja morta. Metade dos desaparecidos é formada por menores de 18 anos. Estima-se que a cada dia 15 crianças e adolescentes desaparecem no Rio Grande do Sul. Segundo a polícia especializada, 80% desses menores saem de casa voluntariamente. A maioria é decorrente de situações de vulnerabilidade social. Aos pais, resta a dor da ausência e a frustração de uma infância interrompida. Existem famílias que se preocupam, que o desaparecimento se transforma a causa da vida delas, e elas vêm e cobram da Polícia Civil, cobram das instituições as providências, e a gente vai até onde a gente alcança. E existem famílias que apenas para constar. A maioria é aquela família diligente. Não bastasse a angústia da espera, essas famílias enfrentam o descaso e o desalento da sociedade. Ainda são acusadas como culpadas pelo desaparecimento. O Estado e as instituições que as acolhem não têm capacidade para entender o momento singular que vivem. E a espera é prolongada pela ausência de uma política pública eficiente para tratar dos desaparecimentos. As famílias permanecem procurando de forma independente por dias, meses e anos. O anseio de reencontrar seus familiares é germinado pelo vazio deixado por eles. Passo a passo, detalhe por detalhe, tentam reconstruir suas histórias. É uma busca que pode não ter fim, é a espera por um reencontro ou apenas por uma resposta. Eles não compreendem, Susana, que nós somos um momento na luta que o homem vem enfrentando através da história, cada vez mais conscientemente pela felicidade. Não entendem que nós buscamos, em última análise, as condições ideais para o amor. As palavras materializadas em poemas e cartas escritos na clandestinidade trazem à tona as lembranças de uma história que mistura amor e revolução. Luiz Eurico Teixeira Lisboa, guerrilheiro pela Aliança Nacional Libertadora, desapareceu aos 24 anos, em setembro de 1972, no auge da ditadura militar. A repressão do sistema o distanciou da esposa Susana, que ficou por 7 anos sem saber do paradeiro do marido. Telefonemas falsos, pistas plantadas e notícias de um suposto exílio no Uruguai cercearam a longa espera da família de Luiz Eurico. A dúvida sobre o assassinato ou a morte em combate pairou no ar até 1979, quando Susana encontrou o corpo de Luiz Eurico enterrado com um nome falso em um cemitério na região do Perus, em São Paulo. Luiz Eurico foi o primeiro desaparecido político a ser encontrado. É muito dura, é insuportável, porque eu tinha certeza que ele devia estar morto, mas sempre fica aquela dúvida, que é uma dúvida que fica dentro da alma. É horrível, porque a pessoa volta, pelo menos, em forma de uma ossada, e você tenta reconstruir o que aconteceu com ela a partir daquela ossada. Que isso, para nós, também acabou não acontecendo. É uma parte de um desfecho, é o fim do caminho e é o começo de outro. É o fim do caminho, tipo assim, ele está morto, agora eu tenho a certeza da morte, mas inicia-se o caminho pela verdade e por justiça. A história de Luiz Eurico soma-se a outros 500 casos de brasileiros desaparecidos por prisão política durante o período do regime militar. Ainda hoje, há em São Paulo mais de 100 ossadas aguardando o reconhecimento dos corpos.
Para além dos números, são famílias e histórias de vida. A dívida da sociedade com essas famílias está na ausência de uma política governamental de retratação histórica que reconheça os crimes praticados na ditadura. O Estado não colabora com as investigações para a recuperação dessas histórias e a preservação da memória. Buscando de forma independente, são raros os casos em que as famílias encontram o corpo e conseguem reconstituir a verdade dos fatos. É uma dor irrecuperável. É todos os dias. E isto é para todos os desaparecidos, nossa expectativa. É claro que nessas alturas ninguém espera encontrar o seu ente querido vivo, mas espera o seu corpo, para poder prateá-lo. Isso é horrível, né? É tirar alguém da existência, e sobre ele nada. É talvez um dos sofrimentos mais terríveis e permanentes que um ser humano pode ser submetido. A expectativa de reencontro com seus familiares já cessou há tempos, assim como ceifaram os sonhos e planos de milhares de vidas. Um montante de documentos traçando vestígios e rastros dos últimos passos é o que muitas vezes resta a essas famílias, à espera que a verdade venha à tona. Documentos que talvez não levem a uma resposta concreta. Detalhes e retalhos de uma história que acumulam em si os sentimentos de justiça. Eu estou falando de centenas e centenas de casos que ainda hoje carecem de uma solução. Mas a espera, a busca, não arrefeceu. São famílias que dedicaram suas vidas nessa busca e que desde o fim da ditadura não vivem outro sonho a não ser o de justiça. 45 anos depois, Suzana continua com poucas informações sobre o desaparecimento do marido e aguardando a punição dos responsáveis pela sua morte. Até hoje eu não sei como ele morreu, quem matou, e não pude punir os responsáveis. Até hoje eu tenho uma versão oficial de suicídio, apesar de ter um laudo dos peritos que trabalharam para a Comissão Nacional da Verdade, dizendo que ele não se matou, que as fotos do quarto onde ele foi encontrado evidenciam que foi uma montagem. Mas eu ainda tenho um atestado de óbito de suicídio. Quantos anos depois? Vou morrer sem ter mudado isso, talvez. É mais do que uma frustração, é um pesadelo. Isso não é uma coisa que diga respeito a nós pessoalmente, é uma coisa que diz respeito à sociedade brasileira. Esses crimes foram cometidos pelo Estado brasileiro. Uma espera dolorosa, uma ânsia profunda pelos familiares que não vêm e pelas histórias que não encerram. É um crime indescritível o que fizeram com os familiares, né? Existe até hoje uma mãe viva que tem mais de 100 anos, que é a mãe do Fernando Santa Cruz. Ela mora lá em Recife e ela nunca saiu da casa dela porque ela está esperando o filho voltar.